Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast Iletrados Cast. Eu sou o Rubenim Felipe e está aqui conosco, compondo a mesa, o host Diego Francisco, que é o barbeiro Rezirá. Opa! Está conosco aqui o doutor Bruno João, ex-sargento da aeronáutica aí, servindo a pátria, e agora está cuidando da dentição do povo aqui do nosso estado. Doutor Bruno João, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar conosco. Agradeço aí o convite aí dos letrados aí para participar desse podcast nesse momento aí, contribuir aí com o conteúdo do pessoal, também para tirar dúvidas aí na área de saúde aí. Eu acho muito importante. Eu tinha visto até uma parada recentemente que foi a questão de crescimento dentário, né? Eu tenho um dente pequeno e aí isso me despertou o fato de querer que o meu dente crescesse um pouco, né? Então, existe realmente um medicamento, existe algum estudo que isso se aplica tanto para pessoas adultas ou crianças, ou isso não existe, ou isso é falácia? Eu quero fazer meu dente crescer, o que é que eu faço? Na verdade, não tem mais como o seu dente crescer como adulto. Isso aí foi bastante comentado aí, o pessoal falou muito nas redes sociais, de uma matéria, de um país asiático, se não me engano, um estudo. Mas, na verdade, o que não fica tão claro, mas se você parar para ler a matéria, você vai ver que essa medicação que eles utilizam, na verdade, é para uma característica específica na odontologia que chama anodontia, quando não se forma você tem a estrutura dentária, mas ela não cresceu, ela ficou parada. Então, ele criou essa medicação para que estimule novamente essas células que estavam ali a continuar o processo de formação do dente. Então, isso é novidade. Está sendo estudado, ainda está sendo pesquisado, mas é para essa característica específica de quem não formou o dente por algum fator genético, se eu não me engano. Ele não formou o dente, mas a estrutura ela está lá adormecida. Essa medicação ela vai lá e estimula novamente aquele tecido. Só que aí foi difundido, aí o pessoal acreditou que não, eu vou tomar medicação e meu dente vai crescer de novo. Aí não é bem por aí, entendeu? Eu acho que é parecido com a parada daquela medicação que a turma toma para emagrecer, né? Izepec. O Ozempic. Ozempic, rapaz. Ozempic foi uma praga aí, realmente, que a turma está sendo difundida aí nessa coisa aí. Tá usando muito o Ozempic aí. É um inibidor de alguma coisa. Não tem essas coisas aí também, né? O Ozempic é uma medicação utilizada para diabetes, específica para diabetes, mas descobriu que ela ajuda na queima de gordura, ela acelera a perca de peso pela queima de gordura. Mas aí ela está muito ligada, eu não sou da área de nutrição, estou só falando de forma mais superficial, mas há relatos assim de que você fica meio que dependente do uso da medicação. Quando você para de tomar ela, Seu corpo sente. você volta novamente a ganhar aqueles pesos. Então, o ideal é você conseguir reduzir a gordura através de exercício físico, mudança da rotina de alimentação. Isso aí é o ideal, porque você vai estar no seu limite do corpo. Nem todo mundo tem uma estrutura fisiológica e biológica para estar com estrutura magra. Tem gente que é mais cheinho, isso é normal. Entendeu? A questão é ter saúde, né? Mas o que está em questão aqui é justamente essa parada. Você escuta da forma que a mídia coloca, né? Aí bota lá uma frase de impacto muito forte, e aí a galera vai atrás de fazer aquilo, não procura realmente saber de fato, ou seja, você já, dentro da fala dele aí, ou seja, a sua célula já maturou, meu filho, não tem mais como, se você for adulto, né? Não tem como mais crescer, né? E dentro dessa fala aí, eu ainda tenho outra questão, Tirar o dente do cavalo e implantar, doutor. Isso, pronto. Existem técnicas diferentes, né? Cito até o professor Ricardo Nogueira. Professor Ricardo Nogueira. Ele está querendo me ofender. Não, doutor. Pode ser estudado, mas até hoje... Mas, O que tem hoje, assim, de estudo científico, comprovadamente, é que você pode fazer a doação. Você pode... Da mesma forma que você pode doar órgãos, você pode doar estrutura dental também. De um pai para um filho, da mesma forma que você doa órgãos. E você também pode transplantar um dente de uma região, vamos supor, no central, que é o dente da frente, eu tive um trauma e perdi. Mas eu tenho outro dente mais atrás. Eu posso, dependendo, existe uma certa regra, mas eu posso transplantar esse dente e implantar ele em outra região. Quando isso é um transplante autógeno, de eu pegar o meu mesmo e colocar, ou exógeno de outra pessoa. então, tá aí. Se o pessoal quiser que o dente cresça um pouco mais, pode transplantar o dente de um cavalo e
botar no seu, que é para Faz uns estudos aí para ver se ver se dá. compatibilidade. Mas- Já que, como o doutor explicou, não existe isso de fazer o dente crescer, a não ser uma situação muito específica, esclarecida aqui. Se você quer realmente um dente maior, pede para implantar o dente do cavalo. Mas a gente vai ver aí, durante a conversa, tem várias outras técnicas de você recompor novamente. Não precisa entendi. ter uma medicação. Técnicas e outra... E- A odontologia hoje ela está bem avançada de várias formas aí que a gente pode Olha aí. E- tem resolver solução. diferentes problemas aí. Eu acho que isso é até um ponto interessante, porque o que é que acontece? Quando as pessoas, às vezes, perdem um dente, ou quebram um dente pela metade, algum tipo, né? O que é mais comum é fazer a restauração, né? Para recompor ele, né? Sim. Isso é o mais comum. Nesse caso aí, se a pessoa tiver uma certa condição financeira, porque isso vai ter que ter um impacto realmente de fato, ele pode pegar dois que são semelhantes e trazer para frente. Sim. E não ficar dependendo realmente da restauração, né? Porque eu acho que todo dentista gosta de restauração. Isso é uma pergunta, por que todo dentista ele gosta de restauração, né? É porque na odontologia, da odontologia antiga para o que se tem hoje, antigamente se tinha muito aquela odontologia de arrancar dente. Você tinha um problema, ia lá e arrancava o dente. De escolas mais para cá de odontologia, se vê que... E também evoluiu. a evolução tecnológica dos materiais, principalmente a evolução dos materiais, hoje se consegue restaurar um dente assim, se você tiver sua raiz. Se você tiver sua raiz, ela estiver dentro dos limites esperados ali, você consegue recompor o dente completamente. Então, por isso que um dentista gosta de restaurar, porque ele não quer arrancar, Perder. entendeu? Não desiste nunca. Isso é o que eu chamo de processo de recorrência, né? Porque daqui a um certo tempo ele vai voltar lá de novo, né, doutor? Isso faz parte. Então, como é que o dentista vai ganhar, vai sobreviver, né? Ele precisa ter Mas aí ele sempre vai ganhar. Algo Porque recorrente, se né? arrancar, depois vai botar o implante. Vai botar o implante. Se não botar Vai implante, ter vai que botar manter. uma prótese, entendeu? Então vai ganhar. E a prótese vai quebrar e ele vai ter que voltar lá depois de um certo tempo. Então, Mas esses espaços são menores, né? Agora, tem situações que são bem críticas, né, doutor? Como, por exemplo, pessoas idosas cuja gengiva parece que afina. assim, o passado, quando você perde a estrutura dental, cada vez que você perde um dente, você tem uma absorção óssea. Então você perde aquele espaço que a raiz do dente ocupava, ela é reabsorvida. Então, o que você tinha em uma certa altura, você tem, não vou dizer a metade, mas um terço perde-se daquela altura. Então, conforme você vai perdendo um dente ou outro, você vai perdendo estrutura óssea. E aí, perdeu todos os dentes, vai usar prótese. A própria prótese, ela gera uma força na estrutura óssea e o corpo, como resposta, ele começa a absorver mais osso. Então, passado o tempo na utilização de próteses prótese não sobre implante, né? Próteses normais sobre Que mucosa. a gente chama de chapa. A vulgo chapa, conhecida como chapa, né? Aí a estrutura óssea ela vai reabsorvendo. O quê? Até alguns casos eles chegam até que a gente tem estruturas chamadas seios da face, que são tem outras funções, mas os seios da face comunicam com o nariz e às vezes a absorção é tão severa que essa estrutura dos seios da face elas ficam em contato ali, o osso é muito fino. E isso pode provocar tipo rinite, algo do tipo? Pode provocar rinite, pode provocar. Já teve casos de pacientes que eu já atendi no consultório que é tão severo que começa a incomodar, irrita por dentro, porque já não tem tanto osso. Incha. E ela relatava que tinha problemas de inchaço. A gente passou medicação e acompanha ela. Mas, por isso que, sempre que possível, a reabilitação com implante é adequada. Porque Entendi. a carga ela não vai ficar sobre o osso, sobre a mucosa. Entendo. Ela fica sobre pilares. E esses pilares, assim, quando a gente faz a cirurgia de implante, a gente respeita certas técnicas para distribuir até a própria carga. Aí a prótese ela transmite essa carga para as estruturas ósseas mais compactas. Aí você fica ali tranquilo, sem problema, sem ter problemas maiores, entendeu? Não é que a chapa não seja uma alternativa. Não. Mas a melhor alternativa É um a implante. prótese. A prótese sobre o implante. É a melhor alternativa que a gente tem hoje. A prótese sobre implante. A prótese sobre implante. Sim. Entendi. E dentro dessa temática sobre... a gente falou sobre a Ozempic aqui, essa questão de que algumas
inibidores aí, mas entra na questão também de massa muscular. O ganho de massa muscular, ele influencia na parte dentária do indivíduo ou não? Como é que funciona essa coisa aí? Tem algum estudo, alguma coisa do tipo? Não tem uma relação direta, né, assim, com o ganho de massa muscular. O que acontece às vezes é porque no próprio exercício físico se tensiona muito. A arcada no exercício físico, você tensiona a musculatura. E às vezes você tende a ter fraturas. Dependendo do nível do exercício físico assim constante, você pode começar a desenvolver o que a gente chama de bruxismo, o apertamento. Sim. Então, ele é relacionado à atividade física por conta como, não diretamente ao ganho de massa muscular, mas como resultado desse... Tanto que alguns atletas assim, de alto desempenho, eles usam alguns protetores, tanto de impacto, para evitar como isso. também para evitar alguns desgastes, tensões. Entendi. Mas ele é mais por esse tensionamento da atividade física constante, você tensiona. Na hora que tá fazendo força, faz força em tudo, inclusive Exatamente, na boca. porque a gente tem, não sei se vocês sabem, mas um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo humano é o masseter, que o da é um dentição. músculo de mastigação. Ele tem uma carga, ele é um músculozinho pequeno, mas ele tem uma força muito grande. Ele é um dos músculos, se eu não me engano, ele é o mais potente. Se ele não for o mais potente, ele é um dos mais potentes que a gente tem no corpo humano. Deve ser Que é da mesmo. mastigação, da apreensão. Ele é o principal que... Deve ser mesmo. Faz Eu a gosto do mastigação. mocinho de turruco, não sei se os senhores conhecem. O turruco eu fico... Pronto, quando morde ali é ele que É tá... uma potência medonha. Exatamente. Verdade. E aí você tem que saber realmente, ou perceber o limite, né? Eu vi até uma matéria hoje, dentro dessa questão de músculo e tal, que uma mulher estava fazendo exercício físico. Acho que foi hoje, então, alguma coisa do tipo. E aí ela pegou tanto peso que faltou oxigênio, parece, nas células, alguma coisa do tipo, e ela terminou falecendo. Então essa questão de você saber o seu limite do corpo, é bom prestar atenção, porque às vezes você tem força, você acha que tem força, mas o dente ele já está, digamos que um pouco saturado, está frágil. Às vezes a pessoa tem um problema dentário ali e não percebe, e às vezes termina perdendo dente por causa disso, né? Porque você força uma região que não está, porque acontece também... Oi? Não está preparado. Não está preparado, né? Porque é duas coisas. Você percebe o dente, que aí você tem que fazer um acompanhamento para perceber essas coisas, né? E tem também a parte de gengiva, né? Porque toda gengiva que sangra é um indício de que tem problema dentário. Sim, ou não? sim. Ou pode ser um problema realmente... Sim, todo gengiva que sangra, ela é um problema. Ela certo. sempre, gengiva normal não sangra. Isso é um fato bem marcado. Gengiva normal não sangra. Se há um sangramento, é porque tem algum problema relacionado. Pode ser um problema odontológico ou pode ser um problema de saúde sistêmico, né? Por exemplo, a deficiência de vitamina C, que é Entendi. escorbuto, se eu não me engano, o nome é escorbuto. Se você tiver deficiência de vitamina C, você tem um sangramento gengival. Aí é um problema, mas, e se for de questão odontológica, uma inflamação da gengiva, que a gente chama de gengivite, E o mais comum seria essa. que é o mais comum. Influencia, e isso é o dente que está causando na gengiva ou é a gengiva que está causando no dente? E, na Como é que verdade, funciona? o que acontece é porque, muitas vezes, o que o pessoal relata muito não, eu não passo fio dental porque sangra. Eu não passo porque quando eu passo, sangra. Aí tem essa impressão de que, não, eu estou passando, está machucando, por isso está sangrando. Na verdade, é o contrário. Está sangrando porque você não usa o fio dental. É o que eu digo aos pacientes quando eu atendo. Então, olha, faça um teste, você use o fio dental durante uma semana. Você vai ver que quando passar a semana, você vai passar o fio dental e ele não vai sangrar mais. Tem caliça, doutor, é isso? Não, é porque o sangrar é uma resposta inflamatória. Por quê? Porque não está sendo higienizado naquele local. Então fica resto de alimentos. Porque na escovação normal a gente consegue limpar as faces maiores. Qualidade, né? Mas entre um dente e Só outro, o fio dental. a escova não entra. Então ali fica resto de comida, ali desenvolve bactéria. A bactéria causa inflamação gengival, entendeu? E uma das respostas do processo inflamatório é o aumento da vascularização. Que é tipo assim, tá tendo alguma coisa estranha, Vamos então... todo mundo para lá para Exato, vamos mandar mandar sangue, vamos mandar célula para ali, para mandar poder... os soldados pra lá. Exatamente, Pra vamos mandar atacar os o soldados. invasor. Eles vêm aonde? Eles vêm no sangue. Entendi. São células de defesa do corpo que vêm no sangue. Então, o que ele faz? Ele aumenta os vasos sanguíneos naquela região para atacar. jogar sangue para tentar matar as bactérias, que você não passou o fio dental. Então, o corpo tá ali brigando para... Aí, quando você passa o fio dental, sangra por quê? Porque já tá sensível. Passou, ele vai sangrar. Mas conforme você vai limpando, aí esse processo inflamatório, ele reduz e some.
Então o corpo já entende, ó, não, aqui resolveu, não preciso mais mandar sangue, não preciso mandar. Aí você vai passar fio dental e não vai sangrar mais. Tu gosta de usar fio dental? Eu uso, mas pense no bichinho trabalhoso, doutor. Tem alguma coisa, trabalho. tem alguma forma simples de Incomoda, fazer, tem né? alguma técnica. É porque eu estou acostumado, então não acomoda. Entendeu? Entendeu? Eu faço, entendeu? O senhor faz. Tem que fazer, né? Pra higienizar, pra aí higienizar. Ele quis me enquadrar. Aí. Lá ele. É. Tentou. Mas tem que me prevenir, né? Vou deixar aqui que acompanha lá resíduo. Tem que ter o cuidado, né? Doutor, Que mas incomode. existiria alguma técnica para facilitar a vida do peão? Nós peões que tentamos. Porque, às vezes, eu fico até cansado, doutor. É o movimento errado, né? Eita, Teoricamente? olha aí. Porque, assim, a técnica de passar o fio dental, tem variações pequenas, mas ela consiste em você... Apoiar no produzir- dente. Oi? Sim. Apoiar no dente. Não, você Vamos ver. entrar com o fio dental, posiciona, entra com o fio dental, colocando ele entre um dente e outro, né? Entra com ele um pouquinho no suco, não precisa fazer um movimento de vai e vem, entendeu? Você coloca ele... Essa é hot não, produz vice? E remove, entendeu? Remove por fora. Aí vai lá, coloca novamente, É entra... muito mito, Não precisa doutor. botar e tirar, entendeu? Bota e tira. Você bota e puxa ele, entendeu? Ah, Agora são... é. Pensou que era talvez serrote? seja Não é mais serrote não, meu simples filho. Não é do serra que- não. mais Eu simples. fazia o movimento, não do serrote. Como se estivesse escovando. Era. Não, você coloca, introduz ele e Era quase uma sinfonia, doutor. Quer dizer que eu boto. coloca, introduz ele, vê que entrou. É mais suco e simples, remove. doutor. Tá vendo? É mais simples. Mas tá vendo aí como é simples? Eu acho que a gente precisa lançar um curso, como aplicar o fio dental. Exatamente. Entendeu? Para que o povo saiba fazer de fato para poder... Quando eu faço, parece uma sinfonia, cara. E Agora conforme vai você- pegando a prática, ele vai ficando mais dinâmico. É. Entendeu? Vai ficando mais dinâmico. Mas essa forma é show de bola. E eu acho que é até mais eficiente, porque ele puxa, né? Exatamente. Porque a intenção é você remover o material que está tá ali. lá- Exato. Entre o Então, dente você e a gengiva. Exatamente. Entre o Porque dente- toda comida, toda vez que você come, algum resíduo se aloja ali, porque existe alguns milímetros ali de abertura, né? Exatamente. É isso que acontece. Exatamente. Entre a gengiva e o dente existe uma bolsazinha que a gente chama Ah, uma bolsazinha, um espaço gengival. Ele é mais ou menos 0,2 milímetros. É, coisa- Muito pequeno, mais mas amplo, mais é o amplo. suficiente para reter algum resíduo de alimento ali. Entendi. Quem está Isso. prestes a casar, sobretudo, tem que passar o fio dental, né, doutor? É, Quem está exatamente. quase se casando. É bom, Causa é bom, muita é impressão, bom. né? É bom para a esposa. E também esse resíduo, com o passar do tempo, ele dá um odor Um mau- diferente, um mau isso, hálito. isso. A gente fica evidente isso daí. Entendi. Show de bola, doutor. E- Essa coisa, acho que salvou minha vida, viu, esse negócio. Você já aprendeu aí como usar o fio dental corretamente Era aqui. muito cansativo. Mudou a vida. É. E assim, eu acho que o bacana da vida é que você vai vivendo e aprendendo, e o nosso espaço, ele proporciona isso, foi uma coisa que a gente pensou também na questão lá atrás, para que realmente essa coisa seja difundida, o conhecimento, né? Cada um com a sua expertise e tal, e aí você tem a capacidade do profissional vir aqui e falar um pouco, às vezes um detalhe mínimo que a gente possa achar, mas na verdade tem uma importância muito grande, né? Se a gente observar e Eu digo agora. perceber essa coisa. E aí eu ia começar lá no começo, É começar no começo. não É tem bom como no começar, começo. não tem como começar no fim, né? Talvez na metade ou no final, mas é melhor do começo. Bora. É porque eu aprendi lá com a presidenta, né? Então, a gente está fazendo jus aqui ao aprendizado. Mas aí o doutor Bruno João, dentro da história, porque ele foi sargento da aeronáutica, né? E daqui a pouco ele quis ser dentista. Como foi que brotou realmente essa coisa de querer? Eu agora quero ser dentista. Teve alguma coisa lá na aeronáutica que brilhou? Ou eu vi aquilo ali? Ou vi alguma coisa lá, ou em algum outro segmento? O que foi que realmente despertou para ser essa coisa? Na Tem verdade, ou foi uma oportunidade? Na verdade, antes de eu servir a Força Aérea, né? Passei 4 anos e 8 meses ali servindo na Força Aérea. E antes disso eu já fazia um curso de biologia, fazia licenciatura na Universidade Federal Rural, fazia licenciatura. Saí do curso porque entrei na aeronáutica. Aí eu sempre tive uma área ligada assim com a área de saúde, né? Isso. E aí quando eu voltei aqui novamente para Recife, aí eu fui apostar em outra graduação. E aí eu vi que tinha um curso de odontologia, aí fiz a prova, me identifiquei com o conteúdo
E aí segui. Na aeronáutica você estava lotado em Em Salvador. Salvador. Salvador, Bahia. Entendi. Base aérea de Salvador. Base aérea de- Abraço aí pro pessoal de lá. Muito bem. Então, a vida ela tem essas coisas, né? Vai direcionando você para uma coisa. E aí foi para a área de odontologia. Hoje o doutor atende. E aí, qual os problemas mais graves que o doutor ele percebe lá no consultório dele que podia ter sido evitado? De fato. São graves, mas ele poderia ter sido evitado ou minimizado, né? Porque pode ser que algum consiga eliminar algum de fato ou não. Porque todo mundo vai perder dente. Não necessariamente, viu? Não necessariamente. Eu recentemente estive num asilo e vi pessoas idosas que tinham mais de 90 anos e ainda tinham uma quantidade boa de dentes ainda. Venda. Claro que isso é um fator genético, Genético, também. entendi. Tem pessoas que têm uma característica genética que favorece, outras não. Mas eu acho que a tendência cada vez mais é a gente envelhecer com uma quantidade boa de dentes na boca, entendeu? Eu acho que aquele mito que a gente tinha de envelhecer e ficar banguelo, isso tá, acho que é uma certa A forma qualidade de ultrapassado, vida entendeu? acaba acompanhando essa situação. Exatamente, Nós exatamente. melhoramos a nossa capacidade de melhorar a qualidade de vida, então a gente acaba melhorando essa questão da Exatamente. saúde bucal, né, doutor? Exatamente. Pega um gancho, né? Hoje o pessoal cuida mais, vai mais pra academia. Você vê pessoas até. Coisa que antigamente você não via pessoas com uma certa idade em academia, hoje é mais comum. E Isso. uma coisa puxa a outra. O pessoal tá em academia, o pessoal já se preocupa um pouco mais com sua aparência, aí já procuram fazer algum procedimento odontológico para melhorar a sua aparência, estéticos, e assim vai uma coisa puxando a outra. E a questão da saúde bucal não é só uma questão de estética, né? Ela repercute em geral, né, doutor? Exatamente, exatamente. A porta de entrada De de algumas doenças é pelo. Também. Mas aí, só para não perder o gancho do que tu falou antes, que eu acho que é muito interessante, você falou o que poderia ser evitado, o que mais se Que é vê. mais grave Isso, você isso. vê, mas O que a gente tem observado no consultório de um tempo para cá, não só de agora, mas já de um tempo, são crianças, na verdade. Crianças com problemas sérios odontológicos. Porque por volta dos, acho que 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, o primeiro molar o molar permanente, o primeiro molar permanente da criança, ele erupciona, ele sai, aparece na arcada, né? E esse não é o Quem é o vulgo molar, de- doutor? Só para Eita, lembrar. deixa eu... É aquele dente grandão. Lá de atrás. dentro, lá atrás. Sim. Pronto. O da criança, quando eu falo permanente, é o vulgo de osso, que o pessoal fala, né? Que tem o dente de leite e o dente de osso. Sim, Entendeu? sim. Então, a esse primeiro dente que erupciona, que aparece na boca da criança, ele é um dente permanente. Ele é um dente que eles chamam de osso. Sim. Ele não troca mais. Perdeu ele e perdeu. Já era. Já era. sorte. E isso, eles erupcionam na criança ali por volta dos 4 a 5 anos. Então, a falta do cuidado dos pais, do acompanhamento dos pais em questão de higiene bucal, de acompanhar as crianças na escovação, faz com que as crianças desenvolvam cáries severas nesses dentes, que são dentes que não vão nascer outro mais. Entendi. Então a gente vê constantemente chegar no consultório crianças que já precisam fazer canal com 5 Caramba, anos, velho. 6 anos. Precisam fazer canal. O consumo de doce tem alguma coisa nisso? Tem também. É relacionado também ao consumo do Consumo açúcar, do né? açúcar. Mas ele é muito mais, porque assim, isso é um reflexo de uma característica da sociedade hoje, né? Que é muito mais permissiva. A criança não quer escovar, então deixa, ela não quer. Então Você- se torna mais permissivo. Só que, na verdade, isso que para alguns pode parecer que, não, eu tô sendo amigo dele, do meu filho, mas na verdade você está prejudicando a criança, entendeu? Olhando assim no meu foco da odontologia. Entendi. Por quê? Porque aquela E criança. você ela- gostaria de ir para o banheiro escovar seus dentes? Exatamente, entendeu? Aí vai escovar a criança, não, aí não quero. Aí, então escova do jeito que você quer, entendeu? Eu Só que a entendi. criança não sabe, não tem a destreza Não ainda. tem, Tem que exatamente. ser acompanhado de um adulto, existe técnicas diferentes para acompanhar. Então aquilo ali a criança vai terminar perdendo aqueles dentes por conta de um descaso dos pais, entendeu? Então, assim, se você quer dar algo para os seus filhos, você tem que cuidar, eu digo na questão odontológica, mas na questão de saúde geral, você tem que cuidar da criança até que ela tenha competência para cuidar dela mesma. Dela mesma. Aí exatamente. dali você entrega a criança, olha, aqui, pronto, até aqui eu cuidei, pronto, agora você é responsável por você. 5 anos fazendo canal. É impressionante, a gente viu um caso até essa semana, mandou, não, precisa fazer canal, é muito complicado, muito complicado.
Tem uma pergunta que ele falou aqui, bucal, e aí veio uma coisa na minha mente. Por que é bucal e não bocal? Tem alguma explicação para isso? Não. Rapaz, agora você me pegou. Professor Pasquale, Vai ter que puxar o cadê dicionário. Alex? Vai ter que puxar. Vai ter que pegar Alex. Eu vou ter que pegar a Alex para responder. Não, é porque é aquele insight, né? Porque é saúde bucal e não saúde bocal, né? É porque a gente vai vivendo e vai aprendendo essas coisas, né? Pasquale. E vai fazendo a coisa. E aí tem uma parada dentro dessa coisa, porque assim, meu filho, acho que já faz mais de 6 meses, acho que deve fazer nessa faixa, em 5 meses, que o dente dianteiro dele, o dente de leite aí e tal, caiu, né? E não nasceram os outros dentes ainda. Isso tem algum impacto? É normal, não é normal? Tem um prazo para brotar outro? Não tem? Como é que funciona essa parada aí também? O fato dele já ter caído é porque o outro já tá perto. Vai aparecer. Exato. Mas tem um tempo? É muito relativo, não tem como a gente... Mas o fato dele já amolecer e cair é porque o outro já tá vindo... Como ele tem um contato próximo com a raiz de leite, entendi como funciona. ele absorve a raiz até ficar só a coroazinha e ela soltar. Então o fato dele soltar é porque o outro já tá vindo. E a gente ficou preocupado porque faz bom tempo, eu acho que faz uns 4, 5 meses nessa fase aí, a gente vamos levar fazer um exame, alguma coisa do tipo, porque o dente não nasceu ainda e porque esse dente não aparece aqui. E aí essa explicação traz pra gente, dá um pouco mais de segurança, né? Mas tem alguma colocação a fazer também nesse ponto, não? É porque a gente tem a cultura lá em casa de amolecer, bora arrancar, bora inventar alguma coisa para puxar isso aí. Deve. Pode ou não pode? Assim, não tem uma contraindicação. O ideal, claro, né, que aí eu vou... O ideal é você levar para o consultório para ver. Então, tem casos que a posição que o dente, como eu falei, né, o dente permanente, que é o de osso, né, o vulgo de osso, a forma que ele vem crescendo, ele absorve a raiz e o dente de leite cai. Se ele tiver desviado, se ele não tiver no eixo certinho, se por algum motivo, ou algum trauma, ou arcada, existem condições que a arcada da criança ainda está pequena e os dentes estão vindo. Então, ele desvia. Aí, se ele desviar, ele não vai absorver a raiz. Então, o dente ele vai amolecer, mas não muito. Entendeu? Você vai perceber. Às vezes, até o outro dente permanente, você vê ele saindo, mas o de leite está lá ainda. Por quê? Porque ele desviou. Entendeu? Por algum motivo. Aí, esse dente que tem uma resistência boa, é bom levar para o dentista. Por quê? Porque o dentista vai radiografar, vai ver quanto tem de raiz ainda, que absorveu uma parte, mas tem outra. Aí ele vai anestesiar e vai tirar com todo cuidado. Porque se esse que não tem a raiz toda absorvida for tirar em casa... Aí a criança vai sofrer. É por isso que tem gente que tem a boca parecida com a de tubarão, né, doutor? Com assim. Exatamente. Às vezes vai desviando ali. Tem um primo assim. Eu tenho um primo na família que é assim. Ele é assim, Os dentes desviados. Se você abrir, parece um tubarão branco. Mas aí tem... E tem o tramelado também, né? E tem... Não é esse? Hoje em dia tem... Não, o tramelado... Eu não sei como é que os profissionais conhecem. Na minha terra, tramelado como um sai por cima do outro, né? No jargão técnico da odontologia, né? É apinhamento, que a gente chama. Apinhado, eles chamam apinhado. Mas hoje com a ortodontia consegue resolver Fácil, problemas muito mais complicados. Consegue. Um tempo até melhor. Tem várias técnicas diferentes de ortodontia aí que resolve rapidinho. Show de bola. E aí, ele falou também uma questão a dentição não é só estética, né? E eu vi até um ponto interessante um dia desses, que eu fiquei observando que o povo de antigamente, mais antigos, eles não tiravam fotos sorrindo, né? Não sei se o doutor já percebeu essa parada aí. E aí ficou-se a dúvida, esse povo não tirava foto sorrindo porque... Era uma cultura da época, ou é alguma relação com a odontologia, que naquela época não tinha tantos profissionais, né? Que naquela época não era nem dentista, eu acho que ele era chamado de barbeiro, não era? A odontologia, historicamente, se remete à história. Ela vem... Antigamente, quem tirava os dentes era o barbeiro, que era da própria... Tanto que se você observar a cadeira do barbeiro, ele tem uma certa... semelhança com a cadeira do dentista. É mesmo? Se você fazer a comparação, você vai ver. Então, antigamente, o cara sentava ali, fazia a barba, fazia o bigode, aproveitava, arrancava um dente. A de Isaac Nova aparece, a antiga não aparecia, não.
Entendeu? Então, a profissão de odontologia ela vem do antigo barbeiro. Ele fazia uma função só. Aí, em determinado momento, separou-se as áreas, né? Lá definiu-se. Aí, inicialmente, formou-se o prático. No início, chamava-se prático, que era aquele cara que já tinha uma prática, que vinha dessa área da barbearia, e já tinha prática. Às vezes, antigamente, sabia que a profissão passava de pai para filho, né? Então, alguns eram filhos de barbeiros que arrancavam e se formaram práticos. Aí depois vieram faculdades de odontologia e começaram a formar. ciência entrou para melhorar, como sempre. Exatamente. E dentro dessa parada aí de barbeiro, tem aquela coisa que algumas barbearias têm, né? Aqui nas comunidades e tal, não tem. Mas você às vezes encontra isso em algumas cidades alguns centros mais, Sim, negócio, sim. que é aquela paradazinha que fica girando na barbearia e aí tem a marca azul e a marca vermelha. Sim. E isso remete a alguma coisa isso aí, né? O azul acho que é o... Isso. O que tinha o vermelho, ele também, se eu não me engano... Ele fazia Se tiver alguém me corrija aí. Mas, se não me engano, a cor vermelha era quem arrancava o dente também. O azul fazia só a parte de barba. Quem fazia os dois tinha as duas cores. Entendi. Não sei se tu tá conseguindo imaginar o que é aquelas paradas que a galera coloca em barbearia mais chique, mais organizada, para chamar atenção, que fica girando o tempo todo na entrada. Hoje usa, algumas barbearias, tipo Boa Viagem Eu tem. nunca vi Isaac. Não, Isaac não vai dizer não, que ali é patrimônio cultural e material, pô. É tombado pelo IPAN. O IPAN não pode colocar isso na barbearia dele, não. Isaac é um amigo nosso aqui, que é barbeiro, cabeleireiro, né? E aí a gente sempre remete a alguma coisa desse tipo. E aí eu achei interessante, porque eu vi essa parada o dia desse e eu não sabia o que significava aquilo ali numa barbearia. Eu achava que aquilo ali fosse só um detalhe de ornamentação, né? E aí a gente foi verificar o que é que realmente aquilo ali remetia. E aí tinha essa parada aí do azul e do vermelho que fica girando. Então, se você observar em alguma barbearia ali na sua cidade e ver aquilo na frente, talvez o cara que corta o cabelo nem saiba porque colocou aquilo ali, porque só achou bonito. Mas você vai estar sabendo que o azul representava quem só cortava o cabelo e o vermelho quem fazia a extração. Os dentes também. Graças ao Iletrados Cast e o Dr. Bruno. Divulgação de conhecimento. E isso é bom, né, para o povo, né? Então, é uma coisa simples, mas que isso tem um impacto muito grande na cultura lá antiga, né? Porque a gente, às vezes, tem que conhecer o passado para a gente tentar entender o futuro, né? Para onde a gente está indo. Porque a gente está indo para o futuro, né? E o cuidar do dente, ele trata disso, né? Porque você não está tratando do dente para o presente. Também. Você... Também. Como é que eu vou comer, o pé de galinha? Mas aí remete para o futuro, né? Você vai cuidar dele agora para que realmente você tenha um pouco mais de vida, né? Para essa... Porque até a questão da dentição, a gente... de forma geral, a sociedade, ela relata... observa a odontologia, né? Os dentes como sendo algo assim, não, vou agitar meu dente para ficar bonito, tá? Mas, na verdade, a função do dente, ele é o início do processo da digestão. Você precisa dos dentes para conseguir triturar os alimentos da forma correta, para poder criar o bolo alimentar, ingerir, e aí o resto do trato digestivo vai fazer o resto. Se você, no começo, não consegue se alimentar direito, todo o resto do processo ele fica comprometido, entendeu? Por causa disso, tem gente que entra fácil, sem mastigar direito, e sai difícil, né, doutor? Também, pode estar uma relação aí, entendeu? Não é? Tá uma relação aí, entendeu? E não só isso, aí a questão da dentição, ela também tem uma relação muito grande com a articulação. Tem muita gente que relata, eu tô com dor no ATM, e muitas vezes isso é relatado ou pela ausência de dente, ou por um apinhamento. Às vezes você consegue corrigir com um aparelho. Você coloca o aparelho, coloca os dentes na correção. Porque imagine que essa articulação, que é a articulação da mandíbula, ela é feita um joelho. É mesmo que você tá com o joelho andando de lado, assim, puxando. Sim. Uma hora ele vai reclamar, entendeu? Então a mesma coisa é a mastigação. Se você tá com a mastigação desequilibrada, ou com algum dente que está fora do lugar, que precisa melhorar, ou pela ausência, eu perdi uns dentes, não consigo mastigar, eu vou mastigar só na frente, perdi os dentes de trás. Eu vou mastigar só na frente. Então você está usando a articulação de uma forma errada. Em uma hora ou mais cedo. Né? Ou mais cedo ou mais tarde ela vai reclamar, entendeu? Entendi. Aí o que é que eu posso fazer para não perder os dentes, basicamente? Porque aí tem aquela questão, né? Eu vou escovar, tem quantidade de escovação também? Quanto mais escovação, melhor? Não, o ideal é você fazer a escovação sempre após a alimentação, né? Pelo menos 3 vezes. As 3 principais refeições do dia, você fazer a escovação. É o ideal. Agora, fazer uma escovação, dessas 3, pelo menos uma tem que ser uma escovação
bem feita, entendeu? Para você parar, fazer com calma, limpando. Qual é a melhor forma de você fazer a escovação? Imagine que você estaria varrendo sua casa. Você vai vir com a cerda da escova, no sentido ali do dente, na parte mais baixa do dente, digamos assim, né, que a gente chama de região apical. Você vai vir com ela e vai fazer um movimento puxando para baixo, os de cima para baixo, os de baixo para cima. É como se você estivesse varrendo a sua casa, entendeu? Porque às vezes se você fazer aquela técnica, que é uma técnica chamada técnica de fones, né? Que é aquele que você faz um movimento circular, aquilo é uma técnica aplicada para criança. Você ensina quando é criança, porque ela não tem muita destreza ainda, então você ensina aquela do círculo. É a técnica de fones que a gente chama. Aí, mas depois tem técnica de base, chama técnica de base modificada. E aí você vai com ela como se fosse estivesse varrendo. Você ainda faz uma leve pressãozinha. Porque lembra que eu falei que tem um espaçozinho ali na gengiva? A intenção é você tentar inserir a cerda um pouquinho ali e varrer. Você vem com ela, entra um pouquinho e puxa para baixo. Entendeu? Porque e não fazer aquela escovação nem a circular e nem aquela vai para frente e para trás. Essa a gente faz embaixo dos dentes, na superfície de baixo. Mas nas laterais do dente, a gente faz como se a gente estivesse varrendo. E por dentro, mesma coisa. E de cima para baixo e os de baixo para cima. Entendeu? Eu falo da parte interna, a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Você vai, mesma coisa, de cima para baixo e de baixo para cima. Entendi. Enxaguante bucal, eficiência ou mito? O enxaguante bucal, ele é um complemento. Ah, Assim, eu não vou escovar o dente, vou só passar um enxaguante. O ideal é escovar, ou pelo menos o fio dental. Porque o fio dental vai remover aquele... Ele sozinho não tem uma eficiência muito significativa. entendi. Ele é um complemento, ele ajuda ali a complementar. Entendi. Mas não substitui. É bom esclarecer, porque eu já vi profissionais dizer uma coisa, outros dizem outra. Porque existe a questão do mercado, e tem algumas relações com algumas marcas do mercado, aí cada um tem... Boa honestidade, doutor. Legal isso. Entendi. Então, essa questão da escovação, você faz de acordo com a necessidade, basicamente. Nós respeitando que as 3 refeições sejam feitas com o procedimento, a varrição, digamos assim, depois o fio dental e, por último, a enxaguação, né? E aí tem a coisa também, porque cada pessoa pode ter um aspecto de ter uma escova diferente ou não, porque assim, até uma época dessa, eu achava que escova era tudo igual. E a maioria do pessoal também acha. Também acha, né? Então, escova não é tudo igual, viu? Tem diferente. Não é só no preço não, meu filho, é na qualidade da coisa. Geralmente as que são melhores, elas são mais caras, entendeu? Isso aí é uma relação, né? Mas escova, quando você vai comprar escova, existe, se você quando for comprar e olhar lá na embalagem, você vai ver que ela tem uma classificação. Macia, média. Extra macia. E tem extra macia, tem a média e tem a dura também. Mas a dura é mais usada para limpeza de prótese. Ela é mais rígida para limpeza de prótese. Aí tem a média e tem a macia. O ideal é que seja a macia. Entendeu? A média ela já tem uma resistência maior. Entendeu? E isso proporciona sangramento também, né? Ou não? Aí vai depender da força que você emprega na escovação. A escovação, ele não é força. A escovação, ele é técnica. É jeito, né? Entendeu? É a técnica, não é a força que você emprega, entendeu? Aí muitas vezes o paciente chega lá e vai escovar com muita força. Aí isso você está criando uma lesão por abrasão. Você está gerando uma abrasão na estrutura dental. Então deve ser e aí isso. quando você soma, por exemplo, tem alimentos que são ácidos, por exemplo, suco de limão, refrigerante, Coca-Cola, por exemplo. A estrutura do esmalte dental, quando você ingere um alimento muito ácido, a estrutura dela ela muda um pouco a conformação. Que a gente chama, o esmalte ele fica mais mole. Então, se você vai lá, tomei um guaraná, almocei, terminei de almoçar, tomei um guaraná, tal, aí corro e vou escovar. Aí você vai ter um desgaste por abrasão. Eita caramba. Porque você amoleceu o esmalte e foi de pegou a cascalo. escova e deu ali. Aí pronto, aí você vai tirar. Espera uns 30 minutos para fazer isso. Exatamente. 30, 35 minutos, porque é o tempo de quê? Do pH da boca, ele equilibrar, porque tudo é essa questão química. Pessoal aí que não estuda química na escola, tudo tem química. Olha aí. É uma estrutura química. Então, quando você emprega muda o pH da boca
E isso influi também no esmalte. Então, quando está muito ácido, o esmalte ele tende a ficar um pouco mais mole, por conta da própria estrutura dele. Aí você, depois que você alimentou, tomou um guaraná, uma coisa mais ácida, espera uns 30 minutinhos, toma água, espera uns 30 minutinhos, que é o tempo do pH, da saliva, ele vai salivar, vai equilibrar tudo de novo, aí tudo fica Que ok. bom saber disso, que tem jeito. E depois de 30 minutos dá para você escovar os dentes, porque de manhã, em jejum, toma a tal danada de água de limão. Pronto, aí tem que Água ter, de limão. tem que ter um cuidadozinho com ela, entendeu? Tomar e escovar tal, tem que dar um tempozinho. Tempinho para... ótimo. O esmalte recupera, não? Não. Não recupera. Perdeu, uma vez perdido. Uma vez perdido, não, Já era. Não, ele não regenera mais. Então, acho que tem uma dica aqui, dentro da questão do Dicas e Letrados. Dr. Bruno João aqui no quadro Dicas e Letrados. E aí ele deu uma dica para você. Ó, você tomou alguma coisa ácida, exemplo, suco de refrigerante e suco de limão, não escove os dentes, né? Só reforçando. Dá um tempozinho Dá ali. um 30 tempo. minutos, Pelo menos. para poder depois fazer a escovação. Isso eu não sabia. Tu sabia disso? Oxi. Eu não sabia Levei disso. foi um susto agora. Então- Porque eu Ficou faço até isso. pálido ali agora. Oi, doutor. Ele tem duas condições. Ele fica branco ou fica vermelho. Olha a situação. Mas Esse- que bom saber E que... esse do limão, teve uma paciente da gente que quando ela era mais nova, hoje agora ela já tá mocinha, a gente acompanhou ela já trocou a dentição, mas os dentes, inclusive até a dentição permanente dela, que é o de osso, ainda tem uns resquícios disso. Mas quando ela era criança, menorzinha, ela tinha um vício de comer limão espremido com farinha. Eita! Caramba. Limão com farinha. Essa é valente. Aí deu uma alteração no esmalte da coloração e no esmalte, deu um desgaste. Por quê? Porque a farinha é abrasiva, entendeu? E o limão é ácido. Aí ela tinha essa rotina porque ingrediente ela gostava e a avó, ela gosta, Tome. deixa. Tome, ela gosta. Aí depois, no começo, ela tava com a dentição, quando ela começou, a gente acompanhou ela tava com a dentição ainda mista, que a gente chama, alguns permanentes trocando. Aí alguns, principalmente os centrais, que são os que primeiros que erupcionam, tem um inferior e um superior. Aí os centrais ainda ficou com as manchinhas, resquício disso. Mas depois que a gente conversou com ele, aí ele suspendeu, tirou isso, aí os demais dentes erupcionaram normal. Isso aí. Mas aí eu lembrei do caso dela, entendeu? Cada qual com seu gosto. Água, limão com farinha. Limão com farinha. Tá vendo que Tem gosto pra tudo, hein? tem gosto para tudo. E se você não é tão beneficiado de beleza, tem gosto para tudo também. Né? Verdade. Dentro dessa fala do limão, eu me lembrei de uma coisa. Acho que foi alguém que falou a respeito de cana-de-açúcar, que limpa os dentes, é a maçã que limpa os dentes. Alguma coisa. Maçã. Isso é verdade Eu ouvi mesmo ou isso é mitológico? Tem alguns alimentos que É eles são... o componente do alimento ou por causa da mordida que influencia? Na verdade, é a mordida que influencia. Ah, entendi entendeu? agora. Não é tanto a característica do alimento. É a mordida que influencia. Porque de uma forma geral, alimentos que são mais pegajosos, eles tendem a reter mais resíduo na estrutura do dente. E alimentos assim que não são pegajosos, tipo queijo branco, maçã, quando você morde, ele não adere, como ele também dá uma limpeza suave no dente, entendeu? Então é por isso que diz que limpa, mas não tem muita relação direta com... Existe um tipo de queijo específico lá, que eu não recordo o nome agora, que esse queijo, devido a uma propriedade específica dele, ajuda a matar um determinado tipo de bactéria. Mas, na forma geral, maçã é mais pela questão de limpar no processo mesmo de morder. Momento saber. Queijo antibacteriano, viu? Depois Então, pesquisa aí que você vai... Aqui não é aquela questão de você dizer, aí tem pesquisa tal. Eu vi até numa pesquisa de um candidato recentemente e o cara perguntou, pesquisa tal. Então, assim, qual a fonte da sua pesquisa? Mas aí você pode pesquisar e, de fato, você vai descobrir realmente a coisa que aí a informação de profissionais realmente da área, que conhecem, que estudou para aquilo e que tem a capacidade técnica para realmente proporcionar conhecimento para você, né? E aí tem a coisa assim, eu perdi um dente, tenho pouco dinheiro, o que é que eu faço? Olha, hoje tem várias possibilidades de você recompor um dente perdido de uma forma mais barata, digamos assim, até uma forma mais complexa. Claro que a forma menos onerosa, mais barata, ela tende a ser uma solução não muito duradoura. É uma solução assim, tipo um quebra-galho rápido. Mas tem várias formas. Você geralmente chega muito paciente lá com a... O doutor faz implante? Sim, faço. Terminei agora minha especialização
em prótese implante e em falso implante também. Aí hoje, se você perde, o que acontece muito lá é que o paciente quebrou o dente da frente. Geralmente de trás ninguém nem liga, né? De trás deixa pra lá. Mas quando é anterior, aí fica logo desesperado. Aí, vez ou outra, chega um paciente lá pra gente, aí quer colocar, não, doutor, veja aqui a solução. Aí a gente coloca todas as possibilidades que são possíveis, né? Mas aí ele só, doutor, tô meio apertado, veja. Aí a gente tem uma solução chamada prótese adesiva, que basicamente, digamos assim, se você tem uma ausência de um dente, quebrou ali, você consegue colocar um dentezinho de resina, e aí você fixa ele nos dentes vizinhos. Assim, você cola ele prendendo do lado. Entendi. Entendeu? Ponto de Aí apoio. tem soluções diferentes de como você vai ancorar nos dentes vizinhos. Entendi. Tem formas mais rígidas, outras menos. Mas basicamente é isso. Você bota um dentezinho ali e aí avisa ao paciente, olha, aqui tu não vai dar aquela mordida pesada não, senão ele vai voar. Entendeu? Mas é uma solução barata, é uma solução que o pessoal consegue resolver ali até mais para frente se organizar, aí partir para o implante, partir para uma prótese, um implante. Olha aí, não precisa ficar banguelo, né? Tem Mas alternativa, solução, né? doutor? tem alternativa aí para todos os bolsos aí. Muito entendeu? bem, muito bem. E esses dentes dianteiros, digamos assim, da frente, né? Eles são os mais caros dentro do segmento e tal? Ou o da mordida lá, o último lá que tem uma força maior, ele é o mais caro? Faz implante dele também ou não? Faz também, né? Faz também. Assim, dentro, o que torna um mais caro do que o outro por região não é nem a questão da função do dente, Ah, entendi. mas a questão estética em si, entendeu? Ah, Por exemplo, hoje a gente cheguei um pouco tarde aqui porque estava no procedimento de entrega de uma prótese. Justamente uma prótese em que os principais elementos eram centrais, são os dois da frente. E Precisava ficar perfeito, né? Exato, ajustei, mostrei a paciente, não, ainda aqui, aí mexi, não aqui, aí terminou com só, vou fazer o seguinte, eu vou mandar novamente para o laboratório para fazer uns ajustes mais específicos que ela pediu. Mas por quê? Porque são dentes da frente. A prótese dela tinha os dois anteriores e tinha outros dentes. Os de trás ela nem ligava, mas os da frente tinha que estar 110%. eita. Entendeu? Então, por isso que quando você vai fazer uma reabilitação em dentes anteriores, o custo é maior. Porque o apelo estético é maior, entendeu? Então, o paciente, até por a questão de laboratório, que a gente manda esses trabalhos para fazer aplicação de cerâmica, aplicação de resina. Então, são materiais mais caros. Quando é dente posterior, basta estar da cor e acabou. Mas anterior, tem translucidez, tem vários fatores ali que tem que Está ser... combinando a cor com os outros Exatamente, dentes, né? entendeu? Tem tudo uma regra. Por isso que ele tem de ser dentes, porque a gente cobra um valor mais caro. Deu para ver até pelo trabalho que o senhor está tendo, né? Para poder agradar, Exatamente. para poder satisfazer o cliente do senhor. Exatamente. Então é muito trabalhoso quando é na frente, porque a exigência é maior do Exatamente. cliente. Então o custo tem que ser maior mesmo. Imagina o trabalho que não é. Às vezes a gente está conversando aqui, eu me remeto a outra coisa, né? E agora eu me lembrei da questão da pasta, né? Na questão lá da escova, você pode usar a extra macia. Basicamente, eu uso a extra macia, né? Porque eu costumo usar uma agressividade moderada. Só remetendo Pesado, A minha tenho dúvida se não são certas de metal, porque às vezes tem a sensação de que... Daqui a pouco você vai brincar... Não sei se é a minha força, doutor. Você não é adepto da pinhaçava, não, né? De quê? Da pinhaçava? Não, já passei esse nível. Mas eu uso basicamente a extra macia, né? E tem também a questão da pasta. É pasta ou gel dental? Tem alguma coisa especificamente de fato? Porque às vezes a pessoa, é pasta, não é gel. Na verdade, o nome correto seria creme dental. Creme dental, entendi. Creme dental. Tá, e outra coisa a que tem hortelã, digamos assim, por exemplo, ela é mais importante, ela tem uma propriedade de limpeza maior, a que espuma mais, é a que é mais limpa, ou isso é efeito psicológico? Na verdade, é efeito psicológico. Mercadológico. Mercadológico, entendeu? Um bota um sabor de tal, outro sabor de tal. Mas o que realmente vai ter... A propriedade? Exatamente. Tem uma característica, uma concentração mínima necessária de flúor. Geralmente, o especificado é que tenha pelo menos 1 milhão de partes, 1 ponto alguma coisa, partes por milhão, para que ele tenha eficiência de fato, entendeu? No creme dental. Menos que isso, quando você vê creme dental de criança, por exemplo, ele tem uma concentração muito menor do que isso. Até porque, por conta do sabor e tal, aí é tolerado para a criança uma concentração menor, mas o adulto é essa.
E como a gente falou, né? A remoção que a gente chama biofilme, quando você passa o dia sem escovar o dente, esqueceu, tá na correria, você percebe que a superfície do dente ela deixa de ser lisa. Ela se torna, você vê que ela tá um pouco rugosa, tá com alguma coisa diferente ali, entendeu? Eu vejo o pessoal passando a Você língua passa, aí, você senta. sabe? O pessoal passando a língua pra ver se... Isso é verdade. Você percebe. Então aquilo ali é uma sequência de formação de bactérias. Tem as bactérias iniciais, ela vai formar uma estrutura. A estrutura que ela forma, outras bactérias mais agressivas aproveitam da estrutura e se alojam ali e assim vai numa sequência. Isso é um processo que a gente chama de formação de biofilme. Biofilme porque é um filme de bactérias que se formam ali. Geralmente isso, para ser agressivo, em torno de umas 2 a 3 dias, sem escovar o dente, já tem uma colônia de pega. bactérias bem consideráveis ali, entendeu? E o flu é quem combate esses danadinhos. Pronto. Aí o flu, para remoção desse biofilme, dessa estrutura, ela tem que ser uma remoção mecânica. Ela não é química, é uma remoção mecânica. Você tem que ir lá e desagregar aqueles bactérias que estão ali para poder limpar. Não vai ter enxaguante que você fez, não escovei o dente, vou fazer um enxaguante aqui, tá tudo Nem certo. farinha com limão que resolva. Não. Tem que ter um- Aí já vai abrasar, já vai até o esmalte junto. Mas se você não escovou, achar que o enxaguante vai remover, não remove. Tem que ser mecânico. Aí dentro do creme dental tem partículas, algumas são de silício, sílica, na verdade, sílica e outras partículazinhas que são a parte mineral do creme dental, que é justamente para somar com a escova e vai fazer essa limpeza mecânica. Por isso que você não precisa estar com força ali escovando, porque o creme dental, você já viu aquele polimento que faz em carro, né, em farol, que ele bota uma pastinha e pule. Pronto, dentro do creme dental tem umas estruturas minerais minúsculas ali, que quando você escova, ela vai somar com a escova e vai fazer a remoção mecânica. Entendi. Então não precisa você estar com Fazer força. a força. Entendi. Já tem uma estrutura toda ali que está auxiliando. Entendi. Então o que faz? E o flúor ele entra nesse processo, num processo chamado de remineralização, onde a bactéria se alojou, digamos, ela já cavitou, ela já fez um buraquinho. Já fez estrago. Pronto. Como eu falei, né, que o esmalte, mudando o pH, ele fica mais mole, o que as bactérias fazem? Elas se alojam, ficam ali e elas começam a secretar, mudar o meio que elas estão. Torna mais ácido. Aí tornou mais ácido, ela torna o esmalte mais mole. Entendi. Então, a cárie, quando fura o dente, é porque justamente Ela já promoveu. ela todo promoveu o a amolecimento. perda da... Um enfraquecimento do esmalte. Esmalte. Entendeu? Aí por isso que ela cavita. Ela forma um furinho. Porque ela fica alojada ali, aí formou o furinho, pronto. Aí pra ela é uma beleza, porque já tem um lugarzinho melhor pra eu ficar. Se não escovar direito, já não me pega aqui embaixo. Entendi. Eu já fica ali, entendeu? Escondeu-se os... E essa especificação do flúor está descrito lá em toda a pasta. Fica assim, por curiosidade, pegar no creme dental, você olhar no fundo, você vai ver. Ela tem lá 1 milhão de partes. Aí é o que é especificado. 1 milhão PM. É Isso. mais ou menos isso. Partes por milhão, Porque, Você vai ver lá especificados. porque antigamente eles usavam uma substância natural, né? É isso mesmo? Eu estou tentando lembrar se isso é coisa ou não. E dentro dessa... Eu me lembrei agora também da questão da pasta. Tem algumas pessoas que pulam em farol de carro com pasta com creme dental. Não sei se o doutor aí já viu essa coisa, mas tem algumas pessoas que têm essa prática. Realmente- Não sei por causa da abrasividade, da propriedade que ela eu tem. acredito que é nesse sentido. Nesse entendeu? sentido. Ele tem partículas minerais ali pequenas para gerar essa abrasividade, entendeu? Então acho que ele vai por ali. Por aí. E aí, na questão do flu, eu tava tentando lembrar o que era, rapaz, se era alguma coisa do tipo, mas depois, se eu me lembrar aqui... Pronto, aí só para concluir, aí a questão do flúor, onde é que ele entra nisso tudo? Quando ele amolece o esmalte, o flúor ele entra para reagir com a estrutura do esmalte e tornar ele duro de novo, entendeu? É aí que entra o flúor, entendeu? Entendi. Então, é nesse processo. Mas tudo isso é evitado se você não deixar a bactéria se alojar. Por isso que você tem que... O fedor, a fedorência da boca, É normal? é só por causa dessas bactérias? Quando ele é característico da cavidade bucal, às vezes na grande maioria das vezes São 2 fatores que vão lhe gerar mau hálito. A má higienização
da cavidade bucal, às vezes quebra um dente, pronto, quebrou um dente. Fez um canal, aí não restaurei, aí ficou um provisório. Aí o provisório caiu, aí eu deixei para lá. Mas ali você não consegue higienizar. Ali a bactéria vai entrar, ele vai fazer a festa. Vai fazer... E esse processo da bactéria, no processo químico dela, ela vai liberar um odor. Isso é característico da bactéria. Então, isso é que vai gerar um mau hálito. Entendi. E outra característica do mau hálito é do processo digestivo também. Tem questão do mau hálito que é do processo digestivo mesmo. Aí tem que ser investigado um pouco mais a fundo. Entendi. É porque boca só não fede, aprenda aí, via Alan, boca só não fede de namorado e de noivo. Depois que casa, a boca fede, viu? Até lá o cara não... Só fede se não visitar o dentista. Tá vendo aí? Quer eliminar o odor aí, procura aí o doutor Bruno João, doutor Dente, né? Doutor Dente aí pra contribuir com a sua saúde aí bucal, né? Bucal. E aí tem a questão de que a pasta, que é importante é realmente isso, o restante é marketing, se bem que tem esse apelo realmente de fato, porque assim, se você perguntar, Benedito, tu vai querer aquela pastazinha que tenha o verde ou aquela toda branca? Bicho, deixa aquela toda branca pra lá, eu prefiro que tenha verde. Colorido, colorido, mais porque alegre, dá mais alegre, tem a questão da sensibilidade, né, daquela refrescância que a pasta de hortelã causa nas pessoas, essa né? parte da hortelã, do sabor, ela é mais para questão comercial. É mais sentimental de fato, né? Não é as propriedades aí. Tal. Gostinho ali e tal. E aí eu tenho esse problema do dente e qual o tratamento eu posso recomendar para que realmente eu consiga fazer? Porque, por exemplo, eu tô com o dente furado. E aí eu faço logo a restauração, procuro fazer o canal, isso medido pelo grau de intensidade, ou eu já passo logo para o implante para tentar eliminar logo esse problema todo. Porque assim, teoricamente o dente estragou, daqui a um certo tempo vai ser necessário fazer canal, ou não? O canal, ele, pronto. Canal é endodontia, né? Tem essas duas coisas, né? São áreas. O canal, ele vai ser necessário fazer quando esse processo que a bactéria cavitou, ela já entrou tanto ali que ela já chegou na estrutura interna do dente, entendeu? Ficamos com comparando o dente com o osso, o osso ele tem aquele tutano, né? Entendi. O dente, ele tem a polpa, é a parte interna dele. Que ela é óssea ou não é óssea, ou ela outra? Ela é tecido conjuntivo, é tecido mesmo. É aquilo que dói, né? É o que dói, né? É o que dói. A parte óssea é o que protege para ela não doer, isso. Exatamente. Então, como ela fica num processo fechado ali, aquele tecido, aquele tutano, né? Que a gente chama, aquele tecido que é a polpa, ela fica numa cavidade fechada, que não expande. Aí, quando a bactériazinha vem ali, que chega nela e toca nela, aí, como todo processo do corpo, processo inflamatório, o que ele vai fazer? Vai mandar sangue. Então, manda sangue, manda a célula para lá. Só que, quando chega lá, não tem espaço para tudo aquilo entrar. Aí quando ele entrar ali, o que ele vai? Que ele vai querer expandir, não vai conseguir, aí ele vai doer. Ele vai contrair a inervação que tem lá dentro, e aí você vai sentir aquelas dores alucinantes ali. Que são dores pulsantes, né? Que eu acho que é por causa do batimento, né? De acordo com o grau de comprometimento da polpa, você sente. Primeiro, dificilmente você vai pular para o grau 3, digamos assim, né? Que já é uma polpa que você já está condenado. Inicialmente você vai sentir uma dorzinha, negocinho, um cômodozinho passou. É o quê? Ela já está próxima ali. Está sinalizando. Entendeu? Nesse processo, nessa fase inicial, se você for ao dentista, ele vai radiografar e vai ver, ele vai conseguir ir lá limpar, tirar aquelas bactérias e fechar. E você não precisa fazer canal. No estágio mais avançado, você vai sentir aquela dor daquela fisgadinha e passa, mais pesada. Ali você ainda consegue limpar e evitar um canal. Mas agora quando dá uma dor pulsante, aí não tem mais o que fazer. Eu sempre achei curioso esse nome canal, doutor. Canal, o que é feito lá para que receber esse nome? É porque, na verdade, ele é um condutozinho, né? Como se fosse um canal. Todo dente tem um ou dois canais? Depende da região do dente. Tem dentes que tem um canal, tem outros que tem 3, de acordo com a raiz também. Entendi. Entendeu? Aí, molares, principalmente, ele tem pelo menos 2 raízes para frente. Entendi. Então, aí fazer o canal significa que vai... Significa que você vai
você vai tirar esse tecido que agora está inflamado, não tem mais o que fazer. Você vai remover, você vai tirar o tutano do dente todinho, vai deixar ele oco, e aí você não pode deixar oco, porque senão alguma bactéria vai entrar ali e vai fazer a festa também. Então você vai tirar aquele tutano e vai preencher com o material. Entendi. Entendeu? Geralmente é gutta-percha, e aí você vai fazer o canal. Aí fechou, selou ali, pronto. Aí você não sente mais nada. Entendi. Qual a recomendação para fazer implante? É uma pergunta. E depois eu tenho outra pergunta também sobre facetas dentárias. Fazer, não fazer, quais cuidados fazer, porque algumas pessoas às vezes fazem e depois quando vai ver que a faceta cai ou não cai, tem um problema grave lá atrás, né? Tem alguma observação? Sim, do implante. O implante, ele é indicado quando você tem uma perda dentária, né? Ou unitária, ou você não tem mais dente, você pode colocar uma prótese toda fixada sobre o implante. Então, a indicação é para você fazer como é que fala? Reabilitação. Reabilitação de um dente ou mais perdidos. Essa é a indicação para implante. Você só não vai conseguir fazer uma reabilitação com implante se você tiver algumas características muito severas. Uma perca óssea muito acentuada. E ainda em alguns casos, com algumas técnicas específicas, você consegue. Mas tem situações, já tive paciente assim, que a gente olhou Nem implante, e nem disse, implante. olha, ficou para ela, disse, olha, infelizmente, não tem condição de fazer implante. E se fizer enxerto ósseo? Existe um limiar de osso. entendi. Você tem que ter. Geralmente você tem que ter pelo menos 3,5 milímetros a 4 milímetros de osso. Veja que é um limite bem pequeno. Mas tem paciente que nem isso tem. Às vezes tem 2 milímetros, 1 milímetro de osso. Uma faca. Exatamente. Aí se você enxertar o material, não tem nem osso básico para poder ajudar aquele material a sustentar, a se desenvolver. Por isso que você tem esse limite, 3,5, 4 milímetros de osso, pelo menos. Porque aí aquela estrutura óssea que tem remanescente, ela ainda consegue se desenvolver e ajudar aquele material que você enxertou. Mas menos que isso, aí já tive paciente que... Aí nesses casos é que você realmente não tem indicação para implante. Entendi. Então tem casos extremos que não tem solução. Exato. Por isso que é bom quando você... Se você tem a pretensão de fazer um dia implante, você usa a prótese, você procurar um dentista, ver com antecedência, até para você se programar. Não, ainda tem uma quantidade boa de osso, dá para guardar um pouco. Ó, você está no limiar, você tem que fazer, senão Logo. daqui a um tempo você não tem nem como fazer mais. Entendi. Tem situações feito essa. Doutor Dente, na pessoa do doutor Bruno João, também faz instalação de facetas dentárias, né? Ou não? Eu não faço facetas. Tem um colega lá da equipe da gente que trabalha e ele faz. Tem alguma recomendação? As facetas, né, que viram uma febre. moda, uma febre, né? As facetas, principalmente em resina. E tem as cerâmicas também, mas tem as resinas, que é o que tem dado bastante controvérsias aí no meio, que a gente vê muito nas redes sociais. O problema das facetas é que tudo que vira moda, assim, é muito complicado, entendeu? Aí sai um pouco da área de saúde e você começa a entrar no mercado de estética e às vezes as indicações elas não seguem o que o paciente realmente precisaria, entendeu? Às vezes o paciente precisaria só de um clareamento, já estava legal, mas não vai lá e bota faceta no dente lá e fica uma coisa um pouco diferente, desproporcional com a característica do paciente. O que é a faceta dentária? Desculpa aí os senhores que estão mais por dentro é que eu. Faceta é quando você tem um dente e aí você... Quais são a indicação correta de você ter uma faceta? Quando você tem um dente que tem alguma forma diferente, ou uma forma ou formação do esmalte, ou algum acidente, ou que você fraturou o dente mesmo, Sim. só uma pontinha, alguma coisa, Sim. você pode fazer uma capa. camada, uma capa. Você faz uma camada de material e você Não. sobrepõe aquela ao seu dente. De forma que quando você coloca, ele fica natural e corrige aquelas imperfeições. Entendi. Então, na verdade, a faceta ela vai nesse sentido, de corrigir imperfeições do dente. Entendi. Quando você vê uma pessoa- face colocada por cima Exato. da face natural dos dentes. Assim, tem quem construa ela em resina direto no paciente ali faça, e tem também, se você for fazer ela em cerâmica, você faz a moldagem da estrutura do dente, manda confeccionar em cerâmica. Aí vem uma camada muito fina nela que encaixa, assim, por isso chama lente de contato. É como se fosse uma lente de contato. Você encaixa ela e aí ela corrige aquelas imperfeições.
Você percebe se você vê o dente bem branquinho, né? Da cor desse tecido aí, você já suspeita que ali tem uma faceta dentária instalada, né? Agora Porque o dente não é branco, né? Branco, não. Ele não é, né? Branco é aquela estrutura branca, aquele que parece um neon, não. Entendi. Agora sim, existem trabalhos bem feitos de faceta, trabalhos que a naturalidade, eu como protético, sou implantodontista, sou protético, protesista, vou na linhagem de que uma reabilitação bem feita é aquela que não parece, entendeu? A própria estrutura, a nossa própria estrutura do corpo, ela não é perfeita. Então, uma pequena imperfeição é a naturalidade das coisas. Daquilo perfeito, aquela coisa muito perfeita, você bate o olho e diz, não, ali fulano fez faceta, fulano tá com uma prótese, fulano... Não, o ideal é aquilo que você olha assim, e diz, rapaz, Não não suspeita, é. né? Não é. Não A não dúvida, a suspeita, dúvida. não É suspeita. natural. Olha assim, rapaz, um dia que você viu pro cabelo, eita, eu vou trocar, diz, oxe, tu usa prótese, tem implante? Isso. Essa é a naturalidade, é essa Isso. a escola mais que eu sigo, entendeu? Entendi. E a qual eu tendo a concordar. Entendeu? Natural. Aí tem trabalhos de faceta, de correção, de lente de contato, que são trabalhos belíssimos, que você coloca assim e fica algo muito natural, muito bonito mesmo. Entendeu? É um aprimoramento da técnica, né? Eu queria agradecer ao doutor Bruno João por ter vindo aqui falar com a gente, mesmo com esse sacrifício aí do horário, o dia trabalhando, né, o cansaço e tal, tudo, mas veio aqui conversar conosco um pouco. Eu queria que o doutor Bruno João, doutor Dente, né? Ele desse as considerações finais aí, seja de recomendações, seja de dica, pode falar para os nossos ouvintes e também aqueles que nos verão, né? Nos nossos vídeos aí. Uma recomendação para o nosso povo aí sobre essa questão de saúde, da melhor forma que o doutor aí achar conveniente. Você tem alguma observação mais a fazer, não? Só agradecer. Só agradecer, doutor. né? Obrigado, doutor. Então, conclua aí da melhor forma que quiser, então fica à vontade, o espaço é do doutor Bruno João. Pronto, aproveito aí e agradeço também vocês aí pela oportunidade de estar passando esse conhecimento ou orientações aí para o pessoal que, de forma geral, né, são detalhes pequenos da área de saúde que fazem a diferença na vida de muitas pessoas, a gente vê, até para a questão da reabilitação, eu ia até citar, aproveitando para citar, como a questão da dentição, ela é importante na vida social da pessoa. Várias vezes eu comento, até minha esposa trabalha comigo, aí eu até comento com ela, tem pacientes que chegam pra gente, vai trocar uma prótese, ou vai fazer um implante, ou vai fazer alguma reabilitação, e você, conforme você vai fazendo, vai melhorando, você já coloca um dente, a pessoa já não tinha um dente, fica com o dente. Conforme você vai atendendo, você vai vendo que a pessoa vai mudando. Às vezes chega com a roupa assim, todo jeito, assim, meio sem querer sorrir. Aí você já colocou um provisório, aí a pessoa já chega toda sorridente, já muda a forma de vestir. Né? Você vê como isso impacta na autoestima das pessoas, entendeu? É muito, muito interessante isso, muito... E pra gente da área de saúde é muito gratificante. A gente faz aquele trabalho pesado, mas no final você vê que a pessoa que saiu no final não é a mesma pessoa. Você vê que de alguma forma você ajudou aquela pessoa a se encontrar melhor, a melhorar a sua autoestima. É muito gratificante pra gente da área de saúde, de uma forma geral. Quiser ter esse encontro com a autoestima, tem que ligar para onde? Pronto, aí dentro dessa ideia, né, a gente montou essa estrutura do Dr. Dente, que o Benin conhece, nessa proposta da gente botar essa odontologia mais voltada para atender as pessoas de uma forma bem da área de saúde, entendeu? Não é aquele pensamento tão mercadológico, entendeu? Mas dentro da área de saúde. Aí a gente está por ali, quem quiser seguir a gente está lá, dr.dente, _. Tem também o contato da gente, que é 9229-4004. A gente está lá pronto para atender o pessoal que procurar a gente aí da melhor forma possível. E a orientação que a gente deixa, de forma geral, é o pessoal observar, procurar ir mais ao dentista. A gente vê muitos casos que quando vai já está uma situação muito complicada. E às vezes, não vou no dentista porque é caro. Mas se você for no dentista para fazer um acompanhamento, uma consulta de uma vez, 2 vezes ao ano, Sai mais barato do que sai mais barato o do conserto. que... Exatamente. Sai mais barato do que você depois ter que fazer um implante, do que fazer uma prótese. Entendeu? E muito melhor. Muito melhor. Entendi.
Eu quero agradecer a você, não esquecendo o momento do ofertório, né? Você perguntar como é que você pode contribuir. Você pode contribuir, meu filho, curtindo e compartilhando para que outras pessoas tenham acesso à informação de valor, coisas básicas e simples que podem contribuir com a sua saúde bucal aí. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até este momento, seja dia, seja tarde ou seja noite. O meu muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Muito obrigado, doutor Bruno João. Até logo. Valeu, doutor.